De agora, inclusive, cuidar da saúde também sempre vai ser uma boa escolha. Desde 1997, o mês de outubro nos lembra do movimento conhecido no mundo inteiro como Outubro Rosa. A campanha reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E, claro, o objetivo é sempre conscientizar, levar informação para a população, especialmente para nós, mulheres. Hora do quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Pois muito bem, para a gente dar as boas-vindas a esse mês, reforçando essa campanha tão importante, aqui no estúdio eu recebo a doutora Ana Tereza, que é médica mastologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda e obrigada desde já pela participação, viu? Bom dia, Bruna, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E você aí, tem dúvidas sobre o câncer de mama? Quer compartilhar alguma experiência com a gente? O WhatsApp do MD já está aqui em mãos, tá? Eu fico acompanhando em tempo real as questões de vocês. Então, tá aí na tela também o nosso telefone, é o 99105-0400. Vai mandando aí suas dúvidas pra gente e em tempo real também eu vou trazendo aqui para nossa especialista, tá? Doutora, início de mês, a gente vai ouvir muito falar sobre esse alerta, sobre essa campanha no mês de outubro, mas não vale somente para o mês de outubro, né? A saúde da mulher é algo que a gente sempre traz aqui no Mulher Demais também. Mas por que é tão importante falar sobre câncer de mama, especialmente nesse mês, vestir a cor rosa, também para trazer esse alerta? Isso, Bruna. Quando a gente começa a conscientizar, como você falou, chamar a atenção para o câncer de mama, por quê? Porque quando a gente faz um diagnóstico precoce da doença, a gente consegue curar. Então é importante que quem está nos assistindo entenda que quanto mais cedo eu faço o diagnóstico do câncer de mama, maior a chance de cura. Então, ter essa conscientização, esse autoconhecimento, escolher, como a Bruna falou na poesia dela, ter a escolha, o autocuidado, descobrir o câncer na fase inicial é ficar curado. Sem dúvida. Agora, quais são as principais causas, doutora? Se a gente puder citar as principais, né? Quais são as causas do câncer de mama? Isso, Bruna, é uma pergunta extremamente importante, mas infelizmente sem uma resposta efetiva. Se nós tivéssemos a causa do câncer de mama, nós não teríamos uma incidência tão alta. Você entende que agora para 2023 são esperados mais de 70 mil casos novos de câncer de mama. Nossa. Então, se tivéssemos uma causa, a gente agiria naquela causa e a doença não apareceria. Então, como nós não temos uma causa definida para o câncer de mama, existem alguns fatores que estão associados, mas não uma causa única. Então, a obesidade é um fator de risco. O uso de hormônios por muito tempo é um fator de risco. O etilismo, então, ingestão de bebida alcoólica em excesso é um fator de risco. O sedentarismo, então, está sempre paradinha. Então, essas questões, elas estão relacionadas como fatores de risco, mas não existe uma causa definida. Entendi. Existem também sinais e sintomas? A partir de que idade é preciso prestar mais atenção neles, né? Uma atenção redobrada. Explica aí também pra gente, doutora. Isso, Bruna. A faixa etária de maior incidência do câncer de mama é por volta dos 50 anos. Mas nós temos observado, principalmente aqui no Brasil, que o câncer de mama está cometendo as pacientes mais jovens. Então, nós temos cada vez mais mulheres com 40, com 30 anos com câncer de mama. E aí, quais os sinais que são necessários ter uma certa atenção? Mudou o formato da sua mama, mudou a coloração da pele, mudou a textura da pele, sentiu a nodularidade? Então, são sinais que chamam a atenção. Mas eu queria registrar, Bruna, que a gente não quer diagnosticar o câncer de mama nessa fase que ele já deu um sinal. Entendi. A gente quer diagnosticar naquela fase que nós chamamos de subclínica, onde ainda não tem nenhum sinal. E para isso é necessário que a mulher tenha a conscientização e faça a escolha de fazer os exames de prevenção, que a gente chama de rastreamento, onde se inclui, dentre eles, a mamografia. Durante muito tempo, né, os especialistas falaram sobre o autoexame, aquele exame de toque. Então é por isso que ele não é tão eficiente quando já tem algum sinal. Que algumas pessoas chamam até de carocinho, alguma protuberância ali na mama. É porque esse câncer já pode estar num estágio mais avançado? É isso, doutora? Perfeito, Bruna. O autoexame, ele serve como autoconhecimento, mas ele não consegue impactar tanto na mortalidade, porque é o que você falou.
ele já é palpável, então ele já não está tão na sua fase inicial. Então o objetivo é que a gente descubra na fase que ele não é palpável. Entendi. Então, a partir de que idade esses exames, né, devem ser feitos? Especialmente a mamografia, né? A partir de que momento da vida, que fase da vida essa mulher precisa fazer esse exame? Isso. Então, as mulheres devem fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade. E a consulta com o especialista, com o mastologista, a partir dos 20 anos. Sim. Se antes disso ela sentir qualquer alteração, imediatamente procurar. Mas como a gente sabe que o câncer de mama ele não é tão comum antes dos 20 anos, não é uma constância, não é obrigado você estar direto no médico por causa disso. Mas, a partir dos 20, a consulta com o mastologista, mamografia anual a partir dos 40 anos. Certinho. Doutora Ana, a gente já está recebendo alguns relatos e dúvidas aqui pelo WhatsApp do Mulher Demais. A Nilda disse que, infelizmente, a experiência dela com o câncer de mama não é boa. Ela perdeu uma tia que lutou durante 5 anos. E ela diz que sempre faz os exames, quando procura os postos de saúde. Alguns médicos dizem que ela não precisa fazer todos os anos, mas ela não abre mão de fazer. Nesse caso aqui, ela já tem um fator genético aí, né, doutora? É um fator de risco também. Ela está certa em precisar, em sentir a necessidade de fazer esse exame todos os anos. Ela não sinalizou aqui pra gente qual a idade dela. Mas já que tem um caso na família, é melhor fazer todos os anos mesmo? Isso, Bruna. Nilda está corretíssima, né? O fato de ter uma história familiar a coloca, sim, num grupo de risco, mas é importante que a gente lembre que as pacientes que vão ter um risco maior são aquelas que têm um parente de primeiro grau. Então, a mãe, a irmã, a filha, essas estão numa situação de um grupo maior de risco, mas independente, Bruna, de ter história familiar ou não, é importante fazer o exame, porque sabe qual é o percentual de mulheres com história familiar que tem câncer de mama? Apenas 5 a 10%. Ou seja, 90 a 95% das mulheres não vão ter nenhum antecedente familiar de câncer de mama e precisam então se cuidar. Sem dúvida. Uma telespectadora, Kilma Andrade, obrigada pela sua participação, trouxe uma pergunta bem pertinente. Ela quer saber se o câncer de mama dói, doutora. E aí, tem esse sinal também de dor? Então, Kilma, não é um sinal comum quando a mulher está com câncer de mama sentir dor. Mas sabe o que é interessante? Às vezes a dor chama a atenção para sua mama, aí você acaba procurando um especialista e pode, coincidentemente, descobrir um câncer de mama na sua fase inicial, não palpável, que é bom, né? Mas a dor não é um sintoma diretamente relacionado ao câncer de mama. Quando a gente estuda os sinais que estão mais relacionados, a dor está em menos de 5% dos casos. Então não é tão comum. Verônica diz que tem um nódulo na mama esquerda, nível 3. E ela acompanha todos os anos. Ela quer saber se tem a possibilidade desse nódulo se tornar maligno ou não. Ótimo. O que Verônica está falando para a gente é uma classificação radiológica chamada BIRADS 3. É uma classificação das imagens, daquilo que é visto nos exames complementares. E aí o BIRADS 3, o percentual, Verônica, de malignidade, ele é de apenas 2%. Então você vai ficar acompanhando a cada 6 meses, por um intervalo, por um prazo de 2 anos. Depois você repete mais uma vez anualmente. Se aquele nódulo, ele está do mesmo, aquele achado radiológico, ele está da mesma forma, automaticamente ela vai cair para BIRADS 2, que é totalmente normal. Então, respondendo diretamente, não, Verônica, se o nódulo, depois desse acompanhamento, como sendo BIRADS 3, ele não evoluiu, não tem chance de ser câncer de mama, não. Mas segue o acompanhamento direitinho. Certinho. Inclusive, ela trouxe mais uma pergunta aqui. Fazer mamografia todos os anos traz uma exposição maior à mulher aos efeitos da radiologia, podendo a mulher, então, ficar mais vulnerável? Ou não tem isso? Excelente pergunta, viu, Bruna? Muito bem, Verônica. A radiação que é utilizada na mamografia, ela é muito pequena, incapaz de oferecer esse risco tão elevado. Quando a gente coloca numa balança o risco e o benefício de fazer a mamografia, essa radiação, o risco, ele é muito inferior ao benefício que a mamografia vai trazer em se fazer um diagnóstico precoce. Claro, se aquela mulher ela vai fazer mamografia todos os meses, aí ela vai se expor a um alto índice de radiação e pode levar a um câncer de mama radioinduzido, mas não é o caso. A recomendação é mamografia anual. Certinho. Lidiane diz que a filha dela tem 18 anos de idade, está com um nódulo no seio direito. Mesmo tão jovem, ela já pode fazer uma mamografia, doutora?
Excelente, Bruna. Ela não vai fazer mamografia, tá, Lidiane? Ela deve fazer a ultrassonografia. Normalmente, na faixa etária dos 18 anos, é mais comum aquelas nodulações, aqueles tumores benignos da mama. Então, a ultrassonografia para sua filha vai ser suficiente. Mais um relato aqui. São vários chegando ao mesmo tempo, tá? Tô tentando acompanhar todo mundo. Angélica disse que tem 32 anos, um nódulo na mama direita. Tem tempo já que ele dói quando é tocado. Ela já fez a biópsia, deu benigno, mas esse nódulo vem crescendo. Já faz 3 anos que ela convive, digamos assim, com esse nódulo. É benigno, ela já sabe disso, mas dói quando toca. Nesse caso, é necessária algum tipo de intervenção, de cirurgia, doutora? Olha só, Bruna, se o nódulo dela está crescendo, aí a gente precisa ver o índice desse crescimento, talvez tenha indicação de cirurgia. Quando o nódulo é benigno, foi muito importante essa pergunta, porque quando o nódulo é benigno, ele não se transforma em câncer. Então, se existe uma biópsia, como ela falou previamente, dizendo que o nódulo é benigno, ele não vai virar câncer de mama, ele vai se manter benigno. O câncer, ele nasce câncer e morre câncer. O nódulo benigno nasce benigno e morre benigno. Agora, se no caso dela especificamente está crescendo, talvez seja importante pensar na retirada cirúrgica. Certinho. Durante esse mês, a gente fala muito sobre a importância do diagnóstico precoce, de um tratamento eficiente e constante, né, doutora? Mas também se fala sobre prevenção. Existe forma de prevenir câncer de mama e de que forma a gente pode, né, enfim, exercitar essa prevenção? É possível? Quando a gente fala em prevenção, Bruna, a gente fala numa prevenção secundária. Não tem como evitar o surgimento do câncer de mama. Então, falar em prevenção é falar em diagnóstico precoce, que é o que tem a possibilidade de levar à cura do câncer de mama. Mas falar que o câncer não vai aparecer, a gente ainda não tem essa prevenção. É importante que a mulher entenda que quanto mais um estilo de vida saudável, menos se expõe a fatores de risco ambientais, ela fica mais protegida. Mas mesmo assim a gente não tem como evitar. Então não existe uma prevenção primária, mas a prevenção secundária, utilizando mamografia, consulta com seu mastologista, os exames que ele julgar necessário para fazer um diagnóstico precoce. Muito bem, conversei aqui com a doutora Ana Tereza. Obrigada, viu, doutora? A gente está dando só o pontapé inicial nesse mês. Claro que a gente vai reforçar esse assunto aqui no Mulher Demais. Fica até o convite para que você possa voltar em outras oportunidades. Muitas perguntas, por causa do nosso tempo, não foram lidas e respondidas. Então fica o convite para você voltar em próximas oportunidades ainda durante esse mês, doutora. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Bruna. Terei o maior prazer em voltar para a gente conversar mais um pouquinho. Combinado, então. Até a próxima e boa semana, viu? Muito bem. Bora mudar de assunto?